bom, meu amigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Universidade Canal Valor. Eu sou Marcelo Neves, o seu instrutor, e na aula de hoje você vai começar a aprender sobre o Trello na agilidade. Legal? Então vamos lá. Vamos aprender a usar o Trello na agilidade. Por que eu decidi começar a falar sobre Trello se eu já tenho aulas gratuitas, né? Essas aulas do Jira, elas estão liberadas. Mas por que eu comecei a falar sobre Trello, se eu estou falando sobre Jira, né? Pode parecer meio que estranho, né? Mas é simples a resposta. Você sabia que mais de 65% dos times utilizam Trello e não Jira? Por quê? Porque o Jira é caro. O Jira, ele é uma baita de uma ferramenta, mas o Jira é caro. O Jira é caro. Então, a maioria dos times, a maior parte dos times utiliza o quê? Utiliza Trello. Então não tem jeito. Não dá para a gente fingir que o Trello não existe, sendo ele uma excelente ferramenta, claro, com as suas limitações, mas ele é uma excelente ferramenta, uma baita ferramenta que vai te ajudar a organizar o trabalho do dia a dia dos times ágeis. Combinado? O Trello é uma baita ferramenta de gestão e que desde 2011, desde que ele foi lançado no mercado, ele está sendo utilizado aí por diversos times. Tá? Qual é a vantagem, só para vocês entenderem, qual é a vantagem, a grande vantagem da gente usar o Trello? Tem gente que acha que o Trello ele é só isso aqui, mas o Trello ele utiliza plugins. Você também pode espetar plugins gratuitos para expandir o Trello. É isso mesmo, você pode. Por que usar o Trello? Porque ele te ajuda a fazer uma boa gestão visual, porque ele te ajuda a fazer um acompanhamento e gestão de projetos e produtos. Então, é uma baita ferramenta, não tem como a gente fugir do Trello. Vamos para o que interessa, nós vamos fazer aqui um cadastro, mas antes, deixa eu te mostrar aqui algo muito importante. Eu estou aqui na tela inicial, trello.com/pt-br/home, e aí eu vou clicar aqui, ó, só para mostrar para você o seguinte. Cadê? Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Espera aí. Vamos lá. Cadê? Se eu clicar aqui em preços, você vai ver uma coisa muito interessante. O Trello, ele tem o gratuito, tá? O free, você pode usar para sempre. Tem uma série de recursos, quadros pessoais, cartões ilimitados, listas ilimitadas. E tem o Business Class, que é R$ 9,99 por usuário, quando você fecha anual, e tem o Enterprise R$17,50 para 100 usuários por usuário por mês. Isso agora no mês de agosto de 2020. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo, essa aula, e esses preços tenham sido modificados. Mas o que é importante dizer? Você consegue resolver mais de 90% dos problemas com o free. Você vai resolver boa parte dos problemas com o free. Tá certo? Então nós vamos clicar aqui em cima, vou voltar aqui, estou aqui na minha tela do Trello, vou aqui clicar em cadastrar, certo? E eu vou fazer o meu cadastro. Para fazer o meu cadastro, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu vou criar uma conta, eu vou usar um e-mail temporário para que eu não possa, né? Eu já tenho a minha conta cadastrada, eu já tenho todo o meu trabalho no Trello, também uso o Trello, mas eu vou aqui criar uma conta temporária. Então, vou usar aqui minha conta. Pronto, confirmei, digitei o e-mail. Aí ele agora está pedindo para eu botar o meu full name, Marcelo Neves. Vamos lá. Vou botar uma senha aqui. Pronto. E vou clicar aqui no botão de Sign Up. Aí ele pede aqui para eu, né? Aqui aquele desafio, né, de você identificar qual é a figura que ele tanto pede. Olha, não acertei, que bom, que bom. Tomara que eu não fique a manhã inteira aqui. Não, 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 não. Que bom, resolvido. Pronto, cadastro feito. Cadastro feito. E agora, bem-vindo ao Trello. Você pode organizar qualquer coisa com o quadro do Trello. Aquilo que está aqui. Comece dando um nome ao seu quadro, aquele que esteja relacionado ao projeto no qual está trabalhando ou que precisa ser feito. Eu vou voltar no meu e-mail, tá aqui, e você vai ver que ele mandou um e-mail para mim, para eu poder verificar
a minha conta do Trello, né? Verify your email for Trello. Vou clicar aqui, opa, e vou verificar aqui, ó, Verify your email. Pronto. Esse aqui é um e-mail temporário. Vamos lá. Prontinho, prontinho. Ele já fez todo o meu serviço aqui, né? Ele já verificou e já me redirecionou de novo para o Trello. Muito bom. De início, a gente vai começar aqui, ele pede aqui para eu criar um quadro, né? Eu aqui, nesse caso aqui, eu não criei um quadro, se bem que ele já fez isso aqui para mim, mas ok, vai. Eu não quero falar sobre quadros agora nesse momento. O que a gente vai fazer? A gente já fez um cadastro temporário, você já viu que basta você fornecer ali seu e-mail, seu nome. Vamos entender o seguinte, tá? Como é que funciona o ambiente do Trello? Assim que você se depara com o ambiente do Trello, né, tem aqui a casinha aqui em cima, no canto superior esquerdo, você clica aqui e você tem a tela inicial aqui do Trello. Então você tem aqui, ó, Boards, Templates e Home. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu cadastro, tá aqui, ó, ele pegou as minhas iniciais, aqui no canto superior direito, ele botou MN, e aí eu vou aqui, ó, eu vou aqui em Profile e Visibility, tá certo? Eu vou aqui em Settings e eu vou aqui fazer um Change Language. Eu vou trocar aqui já de cara para Português Brasil, para que a gente comece e faça todo esse curso aqui no Português Brasil. E vou aproveitar e vou te mostrar quais são as informações que a gente tem aqui, dentro do Profile. Tá ótimo? Perfeito? Bom, deixa eu voltar aqui para o Trello. E pronto, agora sim, ambiente em português, estamos prontos para utilizar o Trello. Uma das grandes vantagens de você usar o Trello é justamente isso, é você ter todo o Trello em português. E nem sempre todas as ferramentas têm essa disponibilidade, tá certo? Tá aqui, você entrou no Home, na Home, você tem do lado esquerdo quadros, modelos, início e criar um time. Nós vamos ver ao longo de algumas aulas todos esses elementos, tá bom? Ele criou para mim o Welcome to Trello, tá? Que é um quadro pessoal que ele criou para mim, e aqui eu tenho a possibilidade de criar um novo quadro. Não vou criar quadro agora, eu vou voltar ali no meu perfil e vou mostrar para vocês algumas funcionalidades relevantes para quem trabalha com times ágeis, para quem utiliza o Trello para gerenciar desenvolvimento de produto de software. Apenas lembrando que o Trello, ele é uma baita ferramenta e você pode utilizar ele, até porque ele é gratuito. Você pode utilizar ele também para gestão de projetos pessoais. Então, por exemplo, você está escrevendo um blog, você está escrevendo um livro, você é uma pessoa que tem um projeto, está fazendo lá o projeto da faculdade, tem um projeto pessoal de estudar alguma coisa. Você pode utilizar o Trello para se organizar. Você vai ver, claro, o nosso curso aqui, ele é muito voltado, essas aulas, para times ágeis, mas tudo que está aqui você pode utilizar para gerenciar projetos individuais. Vou clicar aqui em Perfil e Visibilidade. Claro, nós vamos conhecer essas funcionalidades mais a fundo à medida em que nós vamos utilizando o Trello. O que é importante você entender quando você está usando o Trello, tá? Aqui em Perfil e Visibilidade, esse nome de usuário, né, o username, ele é público e é muito importante, ele não pode se repetir. Então, se eu chegar aqui e botar, deixa eu ver aqui, botar aqui Marcelo Neves 1, se eu não me engano, esse é meu ID do meu quadro oficial. Então, ele não vai deixar, deixa eu ver se ele vai deixar aqui, ó, o nome do usuário já está sendo utilizado, é óbvio, eu já tenho a minha conta pessoal, a minha conta de trabalho é Marcelo Neves 1, então ele não vai dar. Eu não gostei muito desse nome aqui não, né? Marcelo Neves 71 não curti muito não, tá? Senhor Trello, não curti muito isso não. Eu vou tirar esse negócio aqui. Vai chamar outro de 71. A minha não. 71, tá bom. Vamos lá. Então, legal, já troquei aqui o nome do meu usuário, posso botar aqui, ó, Marcelo Neves, opa, Marcelo Neves,
E vou botar aqui canal, valor, legal. Vou clicar aqui em salvar. Muito bem, acabei de salvar. Aqui na aba de atividades, você vai ver todas as atividades que você fez. Isso é muito legal, porque você vai conseguir ter um registro de todas as suas atividades que você executou aqui dentro, no ambiente do Trello. Isso muitas vezes é útil, por quê? Porque às vezes você acabou de fazer uma modificação e você fala, caramba, o que que eu fiz? Eu mudei o quê? Qual foi o cartão? E ele ainda cria, por exemplo, um link para onde você mudou, para onde você executou aquela atividade. Então, eu acho esse recurso aqui muito bacana, muito interessante. Aqui em cartões, a gente ainda não vai ver, mas aqui em configurações tem uma coisa que eu quero te mostrar muito importante. Primeiro, aqui em detalhes da conta, você troca o idioma, como eu já fiz, e você já viu que eu troquei do inglês para o português. Todo o Trello está disponível em português e é muito fácil de você utilizar. Tem configurações aqui para você alternar a frequência de e-mail de notificação. O Trello, ele é muito bacana, ele é muito interessante, porque, por exemplo, sempre que alguém move um cartão, esse cartão, você pode ser notificado sobre isso. E aqui, ó, em alterar a frequência de e-mail de notificação, você pode alterar esse e-mail de notificação para nunca enviar e-mails, periodicamente, ou seja, enviar e-mails uma vez por hora, ou instantaneamente. Assim que a pessoa executa uma ação, você é avisado. Não recomendo nem o nunca, nem o instantaneamente. Eu gosto desse periodicamente, a não ser, claro, que você tenha uma justificativa para tal. Imagina que você está rodando um projeto super mega importante, e aí o que que acontece? Você fala, não, Marcela, cada movimentação aqui eu preciso conhecer, eu preciso saber. Então, bota lá um instantaneamente, tá bom? E aí você vai ser avisado. Da mesma forma, permitir notificações da área de trabalho, tá? É muito importante você também poder configurar. Eu não gosto dessas notificações da área de trabalho, porque isso aqui fica interrompendo a todo instante fica interrompendo a minha atenção, isso me distrai, não gosto disso. Uma coisa muito importante aqui é a verificação em 2 etapas. É essa última configuração que eu quero te mostrar. Da mesma maneira como o Google, o Facebook está habilitando a verificação em 2 etapas, é muito importante isso para que a gente tenha uma maior segurança. Então, por exemplo, ele vai habilitar para que você, por exemplo, possa receber um SMS e aí você autenticar a sua conta e não deixar que pessoas estranhas acessem a sua conta indevidamente, tá certo? Bem, basicamente essas são as configurações mais importantes para cá. Depois a gente vai ver outras configurações, legal? Vou voltar aqui para Home, tá? Então nós vimos aqui, ó, clicando aqui no canto superior direito, tá aqui Marcelo Neves, eu posso botar uma foto, não vou fazer isso, mas é muito importante que a gente tem 2 opções aqui muito importantes. Ó, a gente tem aqui o ID Info, tá certo? O que que é esse ID Info? Aqui você tem informações sobre o Trello, você tem uma coisa aqui extremamente importante, que é o blog do Trello. O blog do Trello, você aprende muito, ele é muito bacana de você aprender numa linguagem extremamente acessível para que você possa ter acesso às últimas informações do Trello. Do lado, você tem esse sino. O que que é esse sino? São as notificações. Tudo que acontece, alguém moveu o cartão, alguém mudou o status do cartão, você vai ver que isso tudo vai acontecer aqui, ó. Você vai ter essas notificações e, obviamente, aquelas mesmas notificações, aquelas mesmas configurações que você tem lá em configuração, alternar a frequência de notificação por e-mail ou permitir notificações da área de trabalho, elas estão aqui também. Eu vou trocar para cá, tá? Periodicamente. Obviamente, aqui em notificações eu não tenho nada, não é porque eu já li, mas é porque eu ainda não fiz nenhum trabalho, tá certo? Muito bom. Então, já vimos que aqui a gente tem as informações, últimas informações sobre atualizações no Trello, e esse sino são as notificações sobre tudo o que acontece no teu ambiente de trabalho. Do lado esquerdo, você tem aqui quadros, modelos e início. E aí, nós temos também a opção de criar um time. Olha a opção aqui nova de modelos, que a gente vai
abordar aí nas próximas aulas, tá certo? Bem, vamos começar com o nosso trabalho. Nós vamos aqui clicar em quadros e aí ele já me mostra visualizado recentemente e os quadros pessoais, tá certo? Os quadros pessoais. Eu tenho a opção aqui no sinal de mais, como você está vendo aqui, ó. Cliquei aqui. Quando eu seleciono quadros e clico aqui no sinal de mais, no canto superior direito, ele me dá a opção de criar um quadro. É o que eu vou fazer agora. Eu vou criar um quadro e aí é muito interessante que você pode criar um quadro, vários quadros, e você tem que entender o que é um quadro. Um quadro é o teu ambiente de trabalho, é onde tudo vai acontecer. Então, por exemplo, quando você está utilizando Scrum, pode ser que você crie 2 quadros. Eu recomendo que você crie 2 quadros. Como assim, Marcelo, criar 2 quadros? Eu gosto muito de organizar da seguinte maneira. Isso quando você utiliza o framework Scrum. Você vai criar um quadro, por exemplo, para o Product Backlog e um quadro para a Sprint Backlog. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um quadro Product Backlog, tá? Eu tenho a opção aqui de associar esse Product Backlog para um time e dizer aqui que ele é particular ou público. Particular, somente membros do quadro podem ver e editar esse quadro, ou então público. Eu vou tornar esse quadro público. Sim, eu quero tornar esse quadro público e eu posso configurar uma imagem de fundo para deixar ele bem bonitinho, bem engraçadinho. Tá aqui, eu vou botar o seguinte, aqui um fundo de tela. Por que eu vou criar 2 quadros diferentes? Um para o Product Backlog e um para o Sprint Backlog? É simples, porque quando eu uso Scrum, eu tenho o Product Backlog que é mantido pelo meu PO, o meu Product Owner, ou seja, é ele quem mantém, e é óbvio, ele pode delegar a responsabilidade de alguém mexer nesse quadro? Pode, mas sempre sob a sua responsabilidade. Por outro lado, o Sprint Backlog, né, não é mantido por mais ninguém, a não ser o time de desenvolvimento. Então você vai ver que a gente vai criar esses 2 quadros e vai atribuir responsabilidades diferentes para cada um desses personagens. Agora, se você usa o método Kanban, então, nesse caso, você usa um Kanban, um Kanban só, você pode usar um quadro único, como eu ainda vou te mostrar, tá? Mas aqui eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso no Scrum. Eu vou criar aqui o quadro, pronto, quadro criado. Excelente, pronto, ele botou lá minha imagem de fundo. O que é isso aqui? Que imagem de fundo é essa daqui? Meu Deus. Mas tá bom, vamos lá. O que importa é a gente entender como é que isso aqui funciona. Muito bom, tá aqui, ó. Eu criei o quadro, Marcelo Neves criou o quadro, Marcelo Neves 77. Muita atenção, não é Marcelo Neves 71, né? Tirei aquele 71. O raio do Trello estava me chamando de 71. Ele vai chamar a 71 a mãe dele, a minha não, nem a mim. Marcelo Neves 77. Vambora. Criamos o quadro e agora é o momento da gente, por exemplo, associar esse quadro. Eu posso associar esse quadro, né? Tá aqui, ó. Ele é um quadro pessoal, ele tá como acesso público, ou seja, todos na internet, incluindo o Google, podem ver esse quadro. Então, será que é isso mesmo que você quer? Mas legal. O que eu posso fazer aqui? Eu posso convidar uma pessoa. Então, eu posso criar um time. Não vou fazer isso por enquanto. A qualquer momento, eu posso aqui, ó, clicando sobre o nome do quadro, eu posso trocar Product Backlog do produto, deixa eu botar aqui, produto X, tá? Prontinho. É o produto X, esse aqui é o Product Backlog dele, tá bom? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer uma pequena alteração aqui, né? Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, porque o que acontece aqui? Deixa eu só fazer o seguinte, olha, eu posso sumir aqui com essa, com essa informação e pronto, eu tenho em tela cheia aqui o meu quadro. Combinado? Bem, aqui em cima eu continuo tendo as minhas opções, né? Quadros, eu tenho aqui a minha home, tá? Pronto, voltando lá para minha home, eu tenho lá os meus quadros pessoais e eu volto ali e tenho aqui todos os quadros que eu criei. Clico simples aqui em cima do quadro, ele vai abrir aqui todo o meu trabalho.
trabalhar com Trello é extremamente simples. Então entenda o seguinte, quadro é o meu ambiente de trabalho, tá certo? É o meu ambiente de trabalho. Então eu tenho tudo aqui que eu preciso para trabalhar com o meu quadro. Perfeito? Vamos lá. O que eu vou mostrar agora para vocês? O que eu tenho mais para mostrar nessa aula aqui para vocês? A primeira coisa que vocês têm que entender é o conceito de lista. O que é uma lista? Isso pode parecer estranho à primeira vista, porque você fala assim, tá, eu tenho um quadro, mas eu quero criar colunas. Como assim lista, Marcelo? Por que está mostrando aqui lista? Ó, se você for ver aqui, ó, tá aqui, ó, adicionar lista. Pode parecer estranho, mas é justamente assim que ele vai trabalhar. O que é uma lista? Entende o seguinte, uma lista, tá? Uma lista é uma forma de você representar uma fase, um status, tá certo? Uma fase, um status dos cartões. Ou uma coluna. Então, como é que você cria uma coluna aqui no board? É criando uma lista. Então, uma lista é o recurso que você tem aqui, é como o Trello chama aqui, para você poder criar uma coluna. Vou criar uma lista aqui, vou dar aqui o nome de, por exemplo, To Do. Nós vamos criar o nosso famigerado e tão conhecido To Do, Doing Done. Pronto, eu vou clicar aqui, vou botar aqui, ó, fazendo, né, To Do, Doing Done, vamos embora. Todo mundo sabe muito bem o que é isso. Então tá lá, ótimo. Adicionei a lista, prontinho. Eu agora tenho o meu To Do, Doing Done, ou seja, eu tenho 3 colunas aqui no meu board. Então, agora basta eu começar a trabalhar, tá certo? Muito bom. Nessa primeira aula aqui, a gente já começa aqui a trabalhar dessa forma, de uma forma bem simples. E pronto. Uma lista, lembra o seguinte, o que é uma lista para o Trello? Uma lista para o Trello é uma maneira de você organizar fases, status, momentos para um determinado cartão. Por quê? Uma lista, ela é um container de cartões, tá certo? Muito bom! Já criamos o card, já criamos as colunas e nós vamos agora, então, fazer o seguinte. Vamos supor agora que o seu time, ele quer começar a preencher, então, o backlog. Lembrando que esse aqui é o teu board de Product Backlog, do produto X. Esse quadro aqui não é o Sprint Backlog, não é o board que o time vai trabalhar. Esse aqui é o board que o dono do produto, o PO, vai trabalhar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar aqui a criar os cartões. Então, por exemplo, como vendedor, eu quero incluir pedido para faturar, para ganhar comissão, certo? Pronto. Então, aqui, direto, ó, eu já estou criando cartões. Ele já abre um campinho ali para que eu possa começar a criar os meus cartões. E pronto, aqui, direto, eu já começo, ó, como vendedor, eu quero consultar meus pedidos para verificar minha comissão. E pronto. O dono do produto, então, o PO, ele vai fazer o que, Marcelo? Ele vai começar a criar o seu backlog, tá certo? Só que aqui eu tenho uma dica para você de como que eu tenho organizado o meu próprio backlog. Vamos lá, só para que você possa entender. É muito interessante que o dono do produto, ele comece a fazer um refinamento para as próximas sprints. Obviamente, esse dono do produto, ele não vai, por exemplo, só ficar trabalhando no refinamento de histórias da próxima sprint. Pensando só na próxima sprint. Ele tem que sempre pensar na próxima sprint e mais 2. Essa é uma prática de mercado, tá certo?
Essa é uma prática de mercado. Então, como é que a gente faz isso aqui? É simples. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu gosto sempre de trabalhar assim, ó. Próximo sprint, tá? Então, eu gosto de ter aqui uma coluna de próximo sprint. Se você perceber, ó, você arrasta aqui, só segurar aqui aonde você tem o tema, onde você tem o título da lista e pronto. E aqui, olha só, no to-do, eu deixo tudo aquilo que ainda não foi, aquilo que eu ainda não planejei para os próximos sprints. Então, olha só, lembra, esse aqui é o meu board do Product Backlog. Quem tem acesso a ele é o dono do produto, o PO, e quem mais ele delegar a responsabilidade. Pode ser que alguém do time de desenvolvimento ajude o dono do produto durante o refinamento. Mas não é o time de trabalho, né, o time de desenvolvimento, que vai trabalhar com esse board. Nós ainda vamos criar o Sprint Backlog, mas fica calmo aí, que a gente já vai fazer isso. Tá aqui, próximo sprint, só que próximo sprint, ou seja, é aquilo que o dono do produto acredita que o time vai puxar no próximo planejamento. Não necessariamente isso é verdade, mas é aquilo que ele prevê, é aquilo que ele estima, tá certo? Mas o dono do produto, ele não pode olhar só para a próxima sprint, ele tem que olhar para a próxima sprint e já para mais duas. Então, ele está sempre fazendo o trabalho de refinamento, olhando para essas próximas duas sprints. O que eu recomendo que você faça aqui e que vai te dar uma dinamicidade muito boa? Clica aqui para criar essa outra coluna, ó, próximas duas sprints. É assim que eu trabalho de uma forma bem tranquila, tá aqui, ó. Então tá lá. Olha só que interessante. A gente vai ter o to-do, ou seja, o nosso backlog todo priorizado, todo bonitinho aqui, tá? Aqui nós temos duas colunas. Elas não deixam de ser o nosso to-do. Ou seja, nós temos ali próximas duas sprints e o que vai estar na próxima sprint. Dessa maneira, eu começo a ter uma previsibilidade daquilo que eu estimo que o time vai puxar. É muito importante que, por mais que o dono do produto seja o cara que vai dar manutenção, que vai trabalhar diretamente com o Product Backlog, é interessante, é importante até, mais do que interessante, que o time de trabalho, que o time de desenvolvimento tenha essa visibilidade. Para quê? Para que o time possa visualizar aquilo que vem pela frente. Então, por exemplo, vamos supor que o time está trabalhando numa sprint, lá com o seu sprint backlog, que a gente ainda vai criar esse quadro, tá certo? Mas ele já está olhando o seguinte, olha o que vem aqui para a próxima sprint. Então, esse quadro aqui, ele vai ser utilizado quando? Durante o planejamento da sprint, caso você esteja utilizando o Scrum, e também durante o momento de refinamento. O dono do produto, ele vai abrir esse quadro aqui e vai mostrar, olha, pessoal, para a próxima sprint, a gente já está, por exemplo, pensando nessa história aqui, olha, é só a gente arrastar e soltar, que pronto. E aí, ele, olha, e para a próxima sprint, tá aqui, ó, como vendedor eu quero consultar meus pedidos. Vou até botar aqui, ó, como faturista, eu quero faturar pedidos para enviar pedidos para o cliente. Pronto. Então, eu vou ter histórias no to-do, eu vou ter histórias nas próximas duas sprints e eu vou ter história no próximo sprint. Ou seja, eu vou ter itens de backlog em cada uma dessas colunas. Dessa forma, eu começo a dar visibilidade de como que o meu trabalho ele vai desenrolar, tá certo? Então, eu tenho para o meu to-do 3 colunas. O to-do, aquilo que ainda não vai entrar nas 3 próximas sprints. Eu tenho próximas 2 sprints, que são todas as histórias que eu já estou prevendo. Você pode, e eu gosto muito, tá? De pessoas que pegam essas próximas 2 sprints e até mesmo quebram isso aqui em 2 colunas, em 2 listas. Você pode fazer isso? Pode, não tem problema, tá? No meu caso aqui, para simplificar, eu estou fazendo dessa maneira. Mas aqui eu tenho uma outra coluna para próximo sprint. Quando, durante, por exemplo, começa o meu planejamento, caso eu esteja utilizando o framework Scrum, o que vai acontecer?
qual vai ser a atenção que o meu time vai dar e eu, como dono do produto, no que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar aqui, ó, nessa coluna chamada Próximo Sprint. Então, time, vamos lá, vamos trabalhar. Olha os itens que eu acredito que são importantes a gente trabalhar. Então, o time, ele não vai olhar para esse to-do cheio, completo, com vários itens. Não, eu já vou para o meu planejamento muito mais focado, muito mais direcionado. Eu já levo essa próxima sprint, essa coluna de próximo sprint, já para mostrar para o meu time o seguinte, olha, esses são os itens priorizados e de cima para baixo eu tenho os itens mais importantes. É claro, eu não tenho outros itens aqui, mas eu vou colocar, tá? Eu poderia ter, né, na vida real eu vou ter, como vendedor, eu quero, por exemplo, consultar pedido para tirar dúvidas do cliente. Como vendedor, eu quero consultar status do pedido para verificar se o mesmo já foi enviado para o cliente. Pronto, tá aqui, ó. Adicionei o cartão. Então, eu já vou para minha sprint, para o meu planejamento, mostrando para o meu time o seguinte, ó, isso aqui é o mais importante. Próximo sprint. Se o time puxar todas as histórias que estão na próxima sprint e disser assim, olha só, PO, pode mandar mais que a gente dá conta. Aí sim, a gente vai olhar para as próximas duas sprints. Mas trabalhando dessa forma, a gente não olha esse to-do, né? A gente não deixa esse to-do tão cheio e às vezes é muito complicado de fazer com que o time olhe esse to-do e olhe ali 20, 30, 50, 100 itens, mesmo que eles estejam ordenados. Isso causa confusão, isso causa com que o time fique distraído. Quando você utiliza essa estrutura que eu estou te mostrando, to-do, próximas duas sprints e próximo sprint, você já vai para o teu planejamento e até mesmo você já vai de uma forma muito mais organizada. Aí o time vai falando o seguinte, olha, então, o dono do produto, vamos supor que o time fala o seguinte, olha, a gente sempre tirando da história que está mais no topo para aquela que está mais embaixo. Lembrando que o que está no topo, lembra, elas têm maior prioridade. Aí o time fala o seguinte, durante o planejamento, Marcelo, a gente consegue dar conta dessa daqui e dessa daqui. Essa terceira aqui, ó, a gente não vai conseguir fazer, não. É muita coisa para trabalhar, seu dono de produto, seu PO. Tá bom, não tem problema. Então, olha só. Então, eu como dono do produto, eu sei que o meu time está fazendo o quê? Essas duas histórias de usuário, ok? Eu já deixo aqui para minha próxima sprint essa história aqui, que não entrou, e eu vou então para o meu refinamento, vou deixar a sprint, ela vai começar, o time vai trabalhar, e aí eu vou, por exemplo, fazer toda a movimentação aqui. Então, por exemplo, que legal, já para a próxima sprint, vou deixar meu time trabalhando, eu vou prever que isso aqui vai entrar aqui, e essa daqui do to-do vai ficar para as próximas duas sprints. Então, repara que eu consigo fazer uma gestão de fluxo muito mais simples, muito mais fácil quando eu trabalho com o meu backlog do produto com essa estrutura. To do, próximas duas sprints, próximo sprint, doing e o done. Tá certo? No momento em que, o que acontece? No momento em que o time vai fazendo, né, a gente então vai dando conta disso. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente, vou clicar aqui em uma outra tela, vou voltar aqui para quadros e vou então criar um novo quadro. Agora sim, ó, sprint backlog do produto X. Agora sim, eu estou criando o quê? Eu estou criando um quadro, tá certo? Vou criar um quadro. Eu vou criar um quadro com a cor azul, porque muitas vezes essa figura ali, né, ela mais atrapalha do que ajuda, essa figura de fundo. Legal, aqui sim eu tenho o meu Sprint Backlog. Esse é o quadro que o time dá conta, que o time trabalha. Então, por exemplo, aqui eu posso botar o To Do, primeira lista, Doing, né, fazendo,
Deixa eu ver se eu botei aqui fazendo. Não, to do, doing, done. Ótimo. Só que aí, eu posso botar aqui, ó, em teste, tá? Vou botar aqui um em teste. Deixa eu botar aqui bonitinho, que vai ser antes depois do doing. Então, olha só que legal. Então, eu tenho o sprint backlog, produto X, to do, doing, em teste, done. Então, começou a sprint, tá no planejamento. Aí, o que acontece? O time fez o quê? O time se comprometeu com essas duas histórias. Como vendedor, eu quero incluir pedido para ganhar comissão. Como vendedor, eu quero consultar pedidos para tirar dúvidas do cliente. Então, aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? Pô, legal, o time se comprometeu com essa história, aí o time vai lá, no seu sprint backlog, adiciona essas mesmas histórias. Então, tem essa primeira e essa segunda. Pronto. Então, a visão de dono do produto é essa. O time está trabalhando nessas duas histórias. E a visão que eu tenho do meu time, vou adicionar a segunda história, é essa daqui. Então, pronto. Isso aqui é o meu sprint backlog do produto X. Então, eu tenho o meu to-do, onde eu estou ali fazendo tudo que está pendente para ser feito naquela sprint. E aí, à medida em que o time vai fazendo, ele vai puxando do item que está mais no topo para o item que está mais para baixo. Isso é para mostrar o quê? Ou seja, o item que está aqui no topo é aquilo que é mais importante, é a ordem no qual os itens têm que ser puxados. Então vamos lá, o time começou a sprint, acabou de fazer o planejamento, vai começar a trabalhar doing. Então, dessa forma, a gente garante uma sincronicidade entre o quê? Entre a visão do backlog do produto e a visão do backlog da sprint, que é justamente o quê? Tudo aquilo que está acontecendo naquele momento, naquela sprint. Então, o time vai fazendo dessa forma. O time vai trabalhando. Então, por exemplo, que legal, eu estou aqui nesse como vendedor, eu quero incluir pedido, acabei de fazer, vai lá, alguém vai testar e pronto, as coisas vão acontecendo, tá certo? Então, por exemplo, aí o time botou, olha, eu testei essa história aqui, como vendedor eu quero incluir pedido para ganhar comissão. Pronto, testei. Essa daqui também agora está em teste e um dia depois, prontinho. Acabou. Ou seja, eu consegui finalizar essas duas histórias. Ou seja, é o time dizendo, conseguimos fechar essas duas histórias. O que acontece no fim de uma sprint? Acontece a revisão, que é o momento em que o time pega isso aqui que está em done, né? O restante, o que está em to do, o que está em doing e o que está em teste, não vai ser demonstrado para o PO. Então, tudo que está aqui em done vai ser então mostrado para o PO para que ele possa dar o quê? O aceite. Tá certo? O aceite. Então, o que você vai fazer? Pronto, vamos imaginar que o PO está lá com o time de desenvolvimento fazendo a revisão. Nesse momento, o PO ele volta, veja, ele sempre trabalha com a sua visão. Então, ele volta para aquela sua visão de Product Backlog. Então, ele vai perguntar o seguinte, muito bom, time, eu sei que vocês estão trabalhando aqui, ó, como vendedor eu quero incluir pedido para ganhar comissão e como vendedor eu quero consultar pedido para tirar dúvidas do cliente. Repara o seguinte, essas duas histórias para o time, ela tá done, mas para o dono do produto, ela tá doing. Ele só realmente vai tirar do backlog do produto só se ele der o aceite. Então ele vai pegar a primeira história. Vamos lá, deixa eu usar aqui o produto de software. Deixa eu ver aqui. Como vendedor, eu quero incluir pedido. Que bom. Estou conseguindo incluir pedido. Ele realmente está conseguindo fazer isso aqui. Parabéns, time. Tá dando. Doing. Como vendedor, eu quero consultar pedido para tirar dúvidas do cliente. Aí o dono do produto vai lá e vai começar a testar a solução e ele vê o seguinte, caramba, então, isso aqui não ficou legal não, isso aqui vocês esqueceram dessa consulta. E aí o time vai falar, ih, rapaz, é verdade, a gente não conseguiu acabar não, tá certo, é verdade. O que acontece então nesse momento? Tá? Bem, vamos voltar lá no sprint backlog. Acabou a revisão, o time vai então fazer o seguinte, né? Como é que funciona isso? Bem, o time então vai arquivar aquela história, certo? Aquela história lá que
ele finalizou. E essa história aqui que foi feita como done, ele volta aqui para o to-do, que pode ser que ela entre na próxima sprint. Pode ser que. Não é verdade isso. Isso ainda vai passar pelo crivo do dono do produto. Legal? Então tá. Só que aqui, qual é a visão do dono do produto? Essa daqui, ó, done, como vendedor eu quero incluir pedido para ganhar comissão, foi feita. Tá em done. Deixa daqui. Essa daqui em doing, poxa, o time não conseguiu finalizar. Ela volta para o to do. Encerra a revisão, acaba aquela cerimônia, e aí o dono do produto vai então refinar o backlog antes de chegar à próxima sprint. E ele vai falar o seguinte, tá, é daqui a 1 hora a próxima sprint, né? Vai começar lá com o planejamento. O time deixou de fazer essa história. Como vendedor, eu quero constar pedido para tirar dúvidas do cliente. Essa história aqui, ela é muito importante. Eu preciso que na próxima sprint o time já comece a trabalhar nessa história. Então, o que a gente vai fazer? Legal, eu vou pegar essa história e vou botar ela aqui já para a próxima sprint, ou seja, o time já vai começar o planejamento olhando para aquela história que ele não conseguiu acabar. Até porque o time vai falar assim, poxa, dono do produto, traz aquela história porque a gente não acabou, mas ela estava, sabe, quase acabando. Só faltava 5%. Se você trouxer ela na próxima sprint, a gente acaba isso rapidinho. Então tá, o dono do produto fez isso, já botou para cá e pronto. Agora o time já tá lá, o backlog do produto tá pronto para o dono do produto ir para o planejamento e conversar dessa forma com o time de desenvolvimento. Então, nessa aula, o que eu te mostrei? Eu te mostrei uma dinâmica simples, básica, para que você possa ter no Trello o quê? Você possa ter no Trello o Product Backlog e o Sprint Backlog do produto X. Dessa forma, você consegue organizar o trabalho do backlog do produto, né, o Product Backlog, e o backlog do time, quando ele está trabalhando durante a sprint. Com essa mecânica, você consegue uma sincronicidade mínima, uma organização mínima entre o que o time está fazendo e o trabalho do dono do produto. Na próxima aula, eu vou te mostrar mais detalhes e funcionalidades do Trello. Por exemplo, como é que você sinaliza certos cartões, como é que você copia várias histórias de uma lista, né, de uma coluna para outra, funcionalidades muito ricas que o Trello te dispõe para que você possa, então, trabalhar de uma maneira muito eficiente. Tá certo? Bem, dessa forma aqui, eu vou agora habilitar o nosso chat. Pronto, chat habilitado. E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula de hoje? Gostaram dessas funcionalidades mínimas aqui de como trabalhar a agilidade com o Trello? O que vocês acharam? Curtiram essa maneira simples de você criar um quadro para o Product Backlog e outro quadro para o Sprint Backlog? É simples, né? É fácil. Tem dúvidas? Quem tem dúvida, pode colocar aqui, tá? É bem legal, é bem simples realmente essa ferramenta, tá? Se você tiver dúvidas, já coloca aqui que eu te ajudo a tirar essas dúvidas. Lembrando que eu ainda vou te mostrar como é que você trabalha com outras ferramentas. Lembra que o Trello, eu ia falar Jira, né? Lembra que o Trello, você também pode trabalhar com plugins. É isso mesmo, plugins. Você pode adicionar plugins, por exemplo, para expandir o trabalho do Scrum, tá certo? Eu ainda vou te mostrar quais são esses recursos aqui no Trello, tá bom? Que eu saiba não, tá, Renato? O Jira e o Trello não são da mesma empresa não, tá bom? Tá certo? No próximo, a gente ainda tem muita coisa para ver nas próximas aulas, como, por exemplo, como criar times, como que você associa times
como é que você associa Teams a um quadro, como é que você faz isso, notificação, aguarda que tem muito conteúdo aí para as próximas aulas. Muito obrigado por ter assistido a essa aula da Universidade Canal Valor, pessoal. Um grande abraço, uma boa sexta-feira, né? A gente não fez a aula na quinta, eu tive alguns probleminhas, mas na próxima aula, na próxima quinta às 9 horas, estamos de volta. Grande abraço, pessoal, e até a próxima aula da Universidade Canal Valor. Tchau, tchau. Abraço. Vou mandar a programação das próximas aulas para vocês via e-mail. Abraço. Tchau, tchau.